Então, pessoal, vamos lá, iniciando mais um vídeo. Agora dos membros inferiores, MMI, começando pelos pés. Os pés nós temos uma divisão semelhante com as mãos. A diferença é, nas mãos nós temos 27 ossos e nos pés nós temos 26. Ou seja, tem um osso a menos. Vamos começar aqui na parte de baixo dos pés. Esse osso maior, mais calibroso, se chama calcâneo. Esse calcâneo ele é responsável pela parte mais posterior dos pés. Acima dele, que faz parte dos ossos do tarso nos pés. Em cima do calcâneo nós temos o talos. O talos é o osso que tem como uma das suas responsabilidades, uma das suas funções, fazer a articulação da tíbia, que nós vamos ver nos próximos vídeos, com o carpo, ou seja, a articulação tíbio-talar, do tíbio com o tarso, a articulação tíbio-talar, né, que é a epífise distal da tíbia, se articulando com o talos, que está aqui em azul, formando a articulação tíbio-talar. Então nós já vimos o calcâneo, o talos. À frente do talos, nós temos o navicular. Esse é o osso navicular. Ao lado do osso navicular, nós temos o cuboide, que é um osso em formato de cubo, em que ele fica na parte lateral dos pés. Navicular medial, cuboide lateral. E nós temos os três ossos cuneiformes, sendo cuneiforme médio porque fica na parte de dentro. Digamos que aqui esteja uma linha traçada, uma linha retinha. O cuneiforme médio fica aqui para o lado de dentro. Esse é o cuneiforme médio. Nós temos o medial. Ao lado dele, nós temos o cuneiforme intermédio. Ou seja, é o cuneiforme que fica entre o cuneiforme médio e o cuneiforme lateral. Lembrando, o cuneiforme médio ou cuneiforme medial é o cuneiforme que fica mais próximo da linha média do corpo. Da linha, traçando uma linha reta do coração até os pés na posição anatômica, nós teríamos o cuneiforme médio ou medial próximo a essa linha. O intermédio é o cuneiforme que fica entre o cuneiforme medial e o cuneiforme lateral. Cuneiforme lateral porque está mais afastado dessa linha média do corpo. Então, começando de dentro para fora, posição anatômica, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. O tarso dos pés, lembrando que nas mãos é o carpo, o metatarso dos pés, lembrando que na mão é o metacarpo, segue a mesma regra. O metatarso, que se articula com o dedão, com o hálux, ou em algumas nomenclaturas, o primeiro artelho, mas é mais conhecido como hálux, se chama primeiro metatarso. O metatarso do segundo artelho, segundo dedo dos pés, dos membros inferiores, segundo metatarso. Terceiro dedo, terceiro metatarso. Quarto dedo ou artelho, quarto metatarso. Quinto dedo ou artelho, quinto metatarso. Lembrando que são ossos longos. Então, por serem ossos longos, também são divididos em epífise proximal, epífise distal e diáfise.
assim como todos os metatarsos. Dei o exemplo do primeiro, mas o último, epífise, o quinto. Epífise distal, proximal, diáfise e epífise distal. Até nas falanges, por menores que sejam, existe epífise proximal, diáfise e epífise distal. Um exemplo aqui da falange. Seguindo a mesma regra das mãos, nos pés, no hálux, ou seja, no dedão, no primeiro artelho, nós temos somente duas falanges, que se resumem a falange proximal e falange distal. Entre elas, somente no hálux, somente no primeiro dedo, dedão, somente no hálux, nós temos a articulação interfalângica, porque é uma articulação entre as falanges, entre a falange proximal e a falange distal. Nos outros artelhos são os dedos dos pés, do segundo ao quinto artelho, nós temos duas articulações nas falanges, que são as articulações articulação interfalângica proximal e articulação interfalângica distal. Interfalângica proximal, interfalângica distal. E assim seguindo por todos os dedos, interfalângica proximal e interfalângica distal. Interfalângica proximal e interfalângica distal. Somente no hálux é interfalângica. Lembrando das articulações acima também. Esses são os ossos do tarso. Essa articulação presente entre os ossos do tarso e os metatarsos são tarso-metatarsais, ou seja, articulações entre os ossos do tarso e os metatarsos. Essa articulação aqui, presente entre eles, se chama articulações tarso-metatarsais. Articulações entre os metatarsos, esses são os metatarsos, e as falanges, esses são os metatarsos, e essas são as falanges. Então, a articulação entre os metatarsos e as falanges vão ser metatarso-falângicas. Articulações entre os ossos do tarso e as falanges chamam-se metatarso-falângicas. Vou tomar um pouquinho de água. Então, com isso nós terminamos as articulações que ficam presentes nos pés, na nossa base sustentacional. Então, lembrando, nós temos as articulações da tíbia com o talos, tíbio-talar, articulações do pé, que faz a junção do pé. Nós temos a articulação do carpo do tarso, Nós temos as articulações do tarso, que são esses ossos. O tarso é uma junção do calcâneo, do talos, do navicular, do cuboide e dos três cuneiformes. Esses são os ossos do tarso. Então, a articulação entre os ossos do tarso, são esses aqui, com os metatarsos, são tarso-metatarsais.
e articulações dos metatarsos com as falanges são metatarso-falângicas. No hálux, nós temos a articulação interfalângica, porque no hálux só tem duas falanges, a falange proximal e a falange distal. Então, a articulação interfalângica do hálux é composta pela epífise epífise distal da falange proximal com a epífise proximal da falange distal. Já do segundo ao quinto artelho, as duas articulações interfalângicas, vamos dar um exemplo aqui no quinto artelho que está mais fácil de ver. A articulação interfalângica proximal é composta pela epífise distal, vamos lá de novo. A articulação interfalângica proximal do segundo ao quinto artelho é composta por a falange distal, a epífise distal da falange proximal e a epífise proximal da falange média ou falange medial. Vamos lá de novo. Articulação interfalângica proximal, composta por epífise distal da falange proximal e epífise proximal da falange média. Essa é a composição das articulações interfalângicas proximais do segundo ao quinto artelho. Agora as articulações interfalângicas distais. Vou dar um exemplo aqui no quinto artelho que dá para entender melhor. A articulação interfalângica distal é composta por epífise distal da falange média, onde eu estou marcando aí, e epífise proximal da falange distal, onde eu marquei aqui. Estes são os detalhes anatômicos que compõem as articulações interfalângicas, proximais e distais. Lembrando que as falanges também são ossos longos, ou seja, por menor que seja a falange, vou dar um exemplo aqui da falange distal do terceiro artelho. Mesmo sendo pequenininha, ela tem a divisão epífise proximal, diáfise e epífise distal. Fazendo de novo. Vou dar um exemplo do dedão e do terceiro artelho, a maior e, de acordo com a imagem aqui, a menor. Falange distal do hálux. Epífise proximal, epífise distal, e entre elas tem a diáfise. Vamos aqui para o terceiro artelho. Epífise proximal, epífise distal e diáfise. Assim como nas falanges. Falange proximal, falange média, falange distal. Como eu disse, somente no dedão tem uma diferença, que é a falange proximal, como só tem duas falanges, e a falange distal. Por isso, somente uma articulação. E com isso nós terminamos também os ossos do pé.